E aí, meu povo sexto ano, beleza, tranquilo? Vamos lá terminar esse capítulo 10, o Império Bizantino, né? O antigo Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, a última folha lá do seu capítulo, né? Tá falando um pouco lá de arte e cultura bizantina. E é isso que a gente vai ver aqui. É uma aula quase que complementar, uma aula certeza você vai ver aí na matéria de arte, né? Você vai ver um pouco melhor, tá? Mas então aqui eu vou falar as principais características da arte bizantina, certo? Lembrando tudo aquilo lá do Império Bizantino, né? Um império onde a língua oficial é o grego, certo? Lembra disso? Língua oficial grego, né? E um império teocrático, onde o imperador é como se fosse um vice-deus na terra, lembra disso? Então, qual vai ser a principal característica da arte bizantina? Hein? Tempo, você sabe qual vai ser a principal característica? Isso. Vai ser uma arte ligada à religiosidade, vai ser uma arte voltada para o cristianismo, tá certo? Isso aí vai ser uma das principais influências da arte bizantina, tá? Lembrando que o Império Bizantino ele sofre expansões territoriais e essa arte é levada também. Você vai encontrar arte bizantina, por exemplo, no litoral italiano, né, em cidades, por exemplo, como Ravenna, né, umas cidades italianas que vai ser o centro da arte bizantina. Tá? Vamos ver aí algumas características da arte bizantina? Então, primeira coisa, hein? É a arte ligada à religiosidade, à religião. Você não tem liberdade artística. Os artistas do Império Bizantino vai produzir a arte, né, pelo que o imperador quer, pelo que o imperador propõe. Então a arte é ligada à religião e a arte é submetida ao imperador, à instituição imperial. Então você vai ter desenhos, por exemplo, de figuras sagradas e de figuras de importância política, tá certo? Em arquitetura, você vai ter essa arte monumentalista, você vai ter aí construções de grandes igrejas, tá? Que a gente vai ver o exemplo de uma aí que Justiniano construiu. E outra característica dessa arte, a prática de mosaicos, os mosaicos, né? Você lembrar de arte bizantina é você lembrar de mosaico, né? Existia mosaico antes? Sim, né? Mas aqui você vai ver quase a perfeição desta técnica dos mosaicos, né? Que é você pegava uma superfície lisa, né? Você desenhava o que você queria, depois você pegava, né, os pedacinhos de vidro, de pedras preciosas, de azulejos, iam colando esses quadradinhos, esses pedacinhos, até você formar a figura que você queria. E na arte bizantina, você formava então o quê? Ou as figuras sagradas, figuras importantes para o cristianismo, ou as figuras importantes para o império. Então, geralmente você vai ter imperadores, imperatrizes, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Menino Jesus. Beleza? Essas são as principais características da arte bizantina. Então, se você olhar uma arte, fala assim, eu coloco, essa arte bizantina, explica algumas características, você pode ter certeza que alguma delas aí vai ter lá, tá bom? Então vamos lá? Vamos ver então? Então antes de ficar falando a arte, vamos observar? Eu vou começar logo aí pela arquitetura. A igreja de Hagia Sophia, a igreja de Santa Sofia, construída no século VI, hein? Amando pelo o imperador Justiniano, né? Lembra que eu falei que o Império Bizantino vai ter uma série de imperadores? Mas você vai ter que guardar um importantíssimo que criou o Código Civil, né? A revolta de Nica. Ele mandou construir a principal igreja, o símbolo aí, né, do Império Bizantino, que é a igreja de Santa Sofia, né? Lembrando que esse território foi conquistado, tá, por turcos otomanos. Depois aí a igreja vira uma mesquita. Esses minaretes, curiosidade, ó, esses minaretes, essas colunas aí, nesses pilares, isso aí não tinha, na época não existia, isso aí foi colocado pelos muçulmanos, né? Quando a igreja se transformou em uma mesquita para a prática da religião islâmica, tá? Hoje aí ela é um museu, né? Mas vamos falar da época, do século VI, tá? Ela é uma igreja, né? Ela é monumental, você tem características romanas, tá? Como a abóbada
né? Oh, o que é abóboda? O que é abóboda? Olha lá, é a cúpula, é aquele meio círculo, né? E ela é o seguinte, no exterior da igreja bizantina, ela é simples, né? Ela tem pouca decoração. Quando você entra na igreja bizantina, ela é rica, ela é cheia de enfeites, de imagens, de ouro, né? É como eles queriam falar o seguinte, é que fora da igreja é o mundo exterior, é o mundo terreno, é o mundo aqui da terra de pecados. E quando você entra na igreja, é o mundo interior, é o mundo celeste, é o mundo de Deus, né? Então você tem isso aí. Fora das igrejas bizantinas, você tem pouca decoração. Dentro da igreja bizantina, ela é ricamente decorada, tá certo? Tem várias igrejas bizantinas, tá? Eu vou colocar uma aqui só, que é a mais importante, de Hagia Sophia, de Santa Sofia, que é para a gente ilustrar, né? Porque senão a aula ia ficar gigante. Vamos ver aí, ó, olha aí, uma foto tirada por cima, né? Você vê poucas janelas, né? Em tijolos, você não vê escultura e nada disso. Mas e dentro dela, né? E daqui é a abóbada é isso, tá vendo? É o meio círculo, né? Coisa que os romanos faziam. Olha, era o antigo Império Romano do Oriente. E olha aí por dentro dela, né? Cheio de luz, imagens, né? As janelas com a luz entrando. Olha a cúpula lá em cima, né? Aqui você vai ter símbolos islâmicos, porque depois que eles tomam Constantinopla, a igreja é mesquita, né? Então por isso que você não vai ter imagens aí e tal. Mas ela tinha vários mosaicos, né? Decorações. A cúpula ali é o mais importante, né? Que a cúpula, embaixo dela assim, né? As abóbadas, você tem um monte de janelas. Um monte de janelas. Quando você olha, ela tem e bate a luz, ela dá a impressão que está flutuando, né? É que ela está flutuando, a leveza, né? Você está dentro da igreja, você está no mundo espiritual, aquilo é o reino de Deus, tudo é leve, sem pecado, né? Olha só aqui, por exemplo, a cúpula vista do alto lá, né? Então você tem um monte de janela, parece que ela não está presa, parece que ela está flutuando, né? Você vai ter também uma prática bizantina, são os ícones, né? Muita pedra preciosa, muito ouro. Esses ícones bizantinos são feitos em madeira, né? Você pega a madeira, lixa, inverniza, faz o desenho, cobre de ouro e de pedras preciosas, tá? As pinturas, né? Aí você vai ter aí as pinturas religiosas, ó, arte ligada à religião. Aqui na arte bizantina, as cores vão ter significados. Você vai reparar que as figuras importantes, sagradas ou políticas, elas são pintadas num fundo dourado, né? O que é mais valioso na Terra? O ouro. E o que é mais valioso na vida religiosa? O céu, o paraíso, a salvação, né? Então o céu é pintado de dourado, porque o céu é a maior riqueza, né? Os mantos, geralmente os mantos serão da cor púrpura, né? Que era a cor que os imperadores usavam, as suas vestimentas reais, tá? Você vai ter muito verde, muito azul, o branco, a paz, né? Então as cores aqui têm significado, né? Então olha ali o fundo dourado, o céu dourado, uma figura. E olha uma característica, as figuras sagradas, elas são desenhadas, né? Todas com esse olhar pleno, sereno, calmas, como se ela fosse política, como se você viesse a ela e ela está plena para te escutar, né? Olha lá, o olhar pleno, né? Olha lá, assim, né? Você não vê raiva, nada. Você vê o olhar solene, Quando eu encontro essas pessoas, quando eu vejo essas figuras sagradas, eu devo me comportar, reverenciar essas pessoas, né? Que é aí, por exemplo, uma principal característica, né? Um mosaico aí, ó, o Cristo. Você vai ter vários Cristos, né? Várias pinturas e mosaicos. Cristo aqui, você não tem ele desenhado sofrendo na cruz lá, triste, morto. Não, você tem Cristo aqui como se fosse um imperador, como se fosse um príncipe. É chamado de Cristo
Pantocrator. Pantocrator é que tem todo o poder. Olha lá, ele é solene. Olha lá, ele é solene. Você ali deve respeito a ele. Ele, né, é o rei dos céus, né, não é verdade? Olha o fundo dourado, olha o verde, né? Aqui tá meio roxo e tal, mas é o púrpura, né? Então você vai ter o Cristo como príncipe, não o Cristo sofrendo lá na cruz. Você vai ter representação de Cristo, né, como imperador, tá bom? E aí é um mosaico, as pecinhas aí, depois eu vou mostrar mais perto para você ver, né? Aí, ó, um exemplo para você ver que não é só figura sagrada, esse é o séquito da imperatriz, esqueci o nome agora, hein? Meu Deus, esqueci o nome, Teodósia. Tanto nome, Teodósia, Teodora. Ai, meu Deus, esqueci o nome, confere lá para mim. Mas é o séquito da imperatriz, né? O que é séquito? É aquela cúpula de pessoas que andam com ela, né? As pessoas ali, as nobres, os nobres, né? Lá a imperatriz, né? Olha o verde, olha o branco, olha o dourado, olha o manto púrpura, né? Olha o mosaico aí, né? Olha os olhares solenes, sem sentimentos plenos. Ela é uma imperatriz. E aí o detalhe dos mosaicos são pedrinhas colocadas uma por uma ali, formando a figura maior, né? Então você tem vidro, azulejo, na época muita pedra preciosa, tá certo? Uma pesquisinha aí para, aí ó, um detalhe lá, tá vendo? Mais próximo para você ver, né? Lembrando que aquela época dos iconoclastas, né? Eles quebravam tudo isso aí, que eles eram contra imagens e tudo. Bom, mosaicos, arte ligada à religião e arte ligada à política. Tem uma pesquisinha para você, depois você joga no Google aí, ó, o mosaico do séquito do imperador Justiniano. Vai lá, observa, vê se você vê as mesmas características que eu falei aqui, tá? Então, galera, é isso aí. A aula curta para a gente analisar algumas obrinhas bizantinas, né? Vou passar aí agora na nossa aula uns vídeos aí para você ver o interior da Santa Sofia, né? Para você observar aí. E qualquer dúvida, no plantão de dúvidas. Então, galera, até a próxima. Muito obrigado e abraço.